Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre a continuação do período clássico na Grécia. Então eu sou Danilo Oliveira, nós vamos começar em instantes. Pessoal, então como eu havia falado para vocês na aula anterior, as cidades gregas elas estavam num pé de tensão muito grande, tá? Porque as cidades elas vão entrando cada vez mais em conflito. Houve uma guerra lá entre Esparta e Atenas, e aí tinha a paz nos 30 anos, ali, que foi decidida em 446 a.C. Só que não vai durar 30 anos, porque no ano de 431, um conflito entre Corcira e Corinto ia levar todo o mundo grego a se envolver, inclusive Atenas e Esparta. Mas antes de falar disso, é importante a gente falar, pessoal, sobre Esparta, né? Algumas características aí da cidade, porque ela vai ser determinante aí para o que vai acontecer. Bom, pessoal, primeira coisa, né? Esparta era uma cidade militarizada. Então, a cidade de Esparta, ela era diferente de Atenas, por exemplo, porque em Esparta não havia democracia. O que havia era uma dominância de um regime ali controlado pelos esparciatas, que era a elite, e tinha dois reis, né? Era uma diarquia. Então, dessa forma, não havia a mesma liberdade política que havia em Atenas, né? Não tinha ali uma cidadania tão ampla quanto em Atenas. Em Esparta, pessoal, o que vai acontecer é que nós temos lá os esparciatas, que são os mais poderosos, eles é que mandam na política, e aí depois vem os periecos, que eram a classe média, e por último vem os ílotas, que eram os servos do Estado. Às vezes eram incorporados na guerra para ajudar a elite, tá? Então, pessoal, uma outra coisa, né? Então, por ser uma cidade militarizada, os meninos da elite eram preparados desde cedo para a guerra. Então, eles treinavam desde cedo. Então, tinha o famoso dia da sobrevivência lá, né? Que os meninos, aos 7 anos, entravam na escola militar. Aí tinha o famoso também pote de sangue, né? Que eles acabavam tomando como um prêmio. E aí eles ficavam lá o resto da infância e adolescência até virarem soldados, né? Lá aos 18 anos, né? E na verdade eles iam se tornar, assim, membros das guerras mesmo, assim, que saíam para ir para as guerras para defender Esparta a partir dos 20 anos, né? Enquanto isso, as mulheres, elas em Esparta, elas tinham muito mais liberdade do que em Atenas, né? Então, Atenas, as mulheres tinham várias restrições, não eram consideradas cidadãs, eram diferentes do que acontecia ali em Esparta, né? Então, em Esparta, as mulheres elas tinham mais liberdade, né? Então, as mulheres elas acabavam sendo livres ali para andar por onde elas quisessem. Elas eram ensinadas desde cedo a administrar o lar. Então era diferente do que acontecia em Atenas, né? Então, pessoal, o que acontece é que nós temos também em Esparta o conselho dos gerontes, né, os anciãos, também chamado de gerúzia, que era ali responsável por manter as tradições da cidade. Então, como era uma cidade militarizada, então os gerontes tinham um papel aí de manter esse teor militar da cidade, né? E dos costumes, enfim, as tradições em geral. Bom, e aí, pessoal, além disso, nós temos também os éforos, né, que tomavam decisões na política, né? Eles contrabalançavam o poder dos reis, porque como havia dois reis, você tinha os éforos ali para acabar tomando algumas decisões em momentos em que os reis acabavam não tomando, tá? Bom, pessoal, o que vai acontecer? Então, tendo em vista isso aí, a gente tem que entender então que a cidade de Esparta era preparada para a guerra. Não quer dizer que ela ia vencer todas as guerras, né? Mas ela era preparada para isso. Ela tinha essa característica aí de ser uma sociedade guerreira. Bom, a disputa entre Corinto e Corcira aconteceu então por quê, né? Então vamos lá, vamos ver o mapa aqui. Pessoal, o que acontece é que desde o meio aí da década de 30 do século V a.C., as duas cidades elas já vinham em conflitos, né? Então, o que acontece é que as duas eram de ligas rivais. Então, Corinto era da Liga do Peloponeso, que era a Liga de Esparta, e Corcira era da Liga de Delos, que era a Liga de Atenas. Bom, o que acontece, pessoal, é que, então tá vendo aí, ó, estão vendo ali no mapa? Tô colocando ali, ó, sublinhado Corinto, tá? E ali agora também, ó, Corcira, lá a ilha lá em azul, né, do lado esquerdo ali, no canto superior esquerdo, né? Pessoal, as duas cidades acabaram se tornando rivais. Então, Corinto, que tinha fundado a própria Corcira, né? Corcira era colônia de Corinto, então agora as duas estavam em lados opostos. As duas vão ter vários conflitos aí
ao longo dos anos 30. E agora, pessoal, em 431, vai acontecer uma guerra entre elas. Nessa guerra, Corinto vai mandar muitos navios lá para enfrentar Corcira, né? Por que que acontece? O conflito começou localmente em Corcira, tinha uma disputa lá entre os oligarcas e os democratas. Os oligarcas eram apoiados pelos coríntios, os democratas eram apoiados por Atenas. Então o que vai acontecer é que os democratas eles acabam tendo vitórias políticas contra os aristocratas, né, os oligarcas. E aí o que vai acontecer é que esses oligarcas vão pedir ajuda de Corinto, enquanto os democratas vão pedir a ajuda de Atenas, né? Então o que vai ocorrer, pessoal, é que vai ter a guerra, então os oligarcas ajudados por Corinto, os democratas ajudados por Atenas, e aí dessa forma então se está colocado ali o conflito. O que vai acontecer, pessoal, é que os democratas vencem, né? Os democratas vão vencer, e aí Corinto vai reclamar da interferência de Atenas nesse conflito, tá? Então é isso que eles vão fazer. E aí, pessoal, né? Qual é o problema? Corinto, que reclama aí da interferência dos atenienses, é aliada de Esparta, que é a líder da Liga do Peloponeso. Por outro lado, Corcira é aliada de Atenas, que é líder da Liga de Delos, né? Então, tem tudo ali para se tornar uma coisa muito maior, né? Já estava sendo bastante grave a guerra ali entre Corcira e Corinto, podia ser pior ainda. Bom, aí o que vai acontecer, pessoal? Então, vem essa acusação de Corinto contra Atenas, né? Isso quem mostra é o Tucídides na sua história da Guerra do Peloponeso, é um livro aí em 8 volumes, onde ele explica o conflito aí que vai se desenrolar. Então ele vai dizer aí dessas reclamações. O que vai acontecer, pessoal, uma série de viagens aí entre representantes de cada cidade para dialogar aí essas relações internacionais, né? E aí vai ter muita discussão, porque isso era comum, né? Quando as cidades começavam a ter esses conflitos entre si, eles trocavam representantes ali para conversar, né? Eles enviavam representantes de uma cidade para outra para conversar, para tentar resolver, né? Então essas conversas vão começar a acontecer. Várias discussões aí entre os representantes dessas cidades. Corinto, pessoal, vai recorrer a Esparta. Como a Esparta era a líder da Liga do Peloponeso, aliada de Corinto, então vai recorrer a ela. O que vai acontecer, pessoal, é que a cidade de Esparta não vai ajudar Corinto neste momento. Então o rei da época era o Arquidamo II. O Arquidamo, ele não vai querer interferir nessa situação porque ele tem boas relações com Péricles. É um momento ali que Atenas e Esparta estão com boas relações. Pessoal, mesmo com essa boa relação aí entre Esparta e Atenas na época, a guerra vai acontecer. Então, qual vai ser o estopim para essa guerra? Nós temos aqui uma seguinte situação. Então, Péricles, que era o líder de Atenas, vai proibir comerciantes de Megara a entrar nos portos controlados por Atenas, o que incluía muitas cidades, porque Atenas controlava muitas cidades na época, tinha influência sobre essas cidades. Então, pessoal, vejam ali, ó, o sublinhado, né, que está ali, ó, piscando. Ali está debaixo de Megara. Megara, então, vai ser essa cidade que vai ter seu comércio proibido com Atenas. E aí, nós temos aqui, olha, um outro sublinhado ali, ó, debaixo de Atenas. Então, essas cidades tão próximas, o que acontecia? Atenas sentia uma ameaça de Megara. E Megara era da Liga do Peloponeso, ou seja, a liga do rival, Esparta. E aí, então, Atenas, então, com Péricles, acaba proibindo esse comércio, isso vai gerar uma tensão muito grande. E aí, o que vai acontecer, pessoal, é que Megara vai reclamar com Esparta também. Só que dessa vez, pessoal, não vai ser o Arquidamo que vai decidir. Eles vão acabar recorrendo aos Éforos, e aí os Éforos de Esparta vão declarar guerra a Atenas no ano de 431 a.C. Então tá lá, ó, lá embaixo, ó, Lacedemônia, é Esparta, tá? Então estão vendo lá o sublinhado, né? Então Esparta vai declarar guerra a Atenas, porque também tem medo de que Atenas aumente demais o seu poder e influência. Então, para parar isso, eles vão declarar guerra. Então, está aí o mapa da guerra. Então, vocês podem ver o seguinte, né? O que é ali simplesmente? Então, as flechas em azul representam a força marítima de Atenas. Qual é a estratégia de Atenas? Fazer ataques pelo mar. Como ela tinha uma marinha muito poderosa, inclusive usou
muitos recursos aí da Liga de Delos para fazer o aumento dessa marinha, aí ela vai, enfim, ter vantagem no mar. Então ela vai manter os ataques aí contra as cidades da Liga do Peloponeso, né, porque são os dois lados rivais, Atenas liderando a Liga de Delos, do outro lado, Esparta liderando a Liga do Peloponeso. Então, as flechas em azul ali mostram as rotas que Atenas ia seguir. E, ao mesmo tempo, manter as relações comerciais com as cidades, para se abastecer enquanto a guerra ali estava acontecendo. E ali a flecha vermelha, pessoal, né, que tem ali, saindo ali da ilha do da região do Peloponeso, né, representa Esparta. Esparta vai ter como única estratégia atacar por terra, enquanto Atenas vai se defender por terra. Então, enquanto Atenas domina os mares, Esparta vai tentar dominar por terra. Então essa aí é mais ou menos a estratégia de cada lado nesse conflito. Quais vão ser as fases dessa guerra? Ela vai durar aí de 431 a.C. até 404 a.C. Então, como vocês já puderam entender, Esparta de um lado, Atenas do outro. Esparta vai ter o apoio de cidades como Tebas, Corinto e Megara. E Atenas vai ter o resto da cidade, só que Atenas era muito mais poderosa que as outras cidades e basicamente seu poder vinha aí do mar, né? Da marinha. Por isso que Atenas vai ser conhecida como uma talassocracia. Talassocracia é esse poder que vem dos mares, né? Talassos, né? Tem a ver com isso, essa palavra. Bom, pessoal, então, o que vai acontecer? A imagem aí, né? Só para a gente ilustrar a guerra entre os próprios gregos, né? Isso vai ser muito grave, claro, a guerra é grave, mas mais ainda porque os próprios gregos estavam se enfrentando. Eles que já tinham enfrentado os persas e venceram, agora estavam se enfrentando, né? Estavam se autodestruindo. É isso que estava acontecendo com a Grécia nesse momento, tá? Bom, o que vai acontecer, pessoal, né, que na primeira fase dessa guerra tem equilíbrio. Então, de um lado aí você tem espartanos, do outro lado os atenienses, eles vão ter um equilíbrio aí neste momento, tá? Então, Esparta aí e Atenas não vão ter basicamente aí um vencedor muito claro neste momento. E aí, em 421 a.C. tem a Paz de Nícias, né, que estabelece ali que eles ficariam 50 anos sem se enfrentar. Só que aí, pessoal, 8 anos depois aí dessa Paz de Nícias, um comandante aí ateniense chamado Alcibíades vai conclamar a cidade a lutar de novo. E aí vai acontecer que Esparta vai derrotar Atenas aí várias vezes aí nesse período, de 413 até 404 a.C. Pessoal, o que vai acontecer é que Esparta vai levar melhor sobre Atenas. Então, depois aí de vários anos de guerra, lembrando que lá no começo da guerra, né, lá entre os anos de 431 a.C. até 429, teve a peste em Atenas. Então, isso serviu para Atenas perder muitos homens também. Então, Péricles, inclusive, né, o estratego lá, o principal, morreu em 429 a.C. Então, pessoal, Atenas foi sofrendo muitas derrotas aí, e principalmente na última fase da guerra. E aí, quando chega em 404 a.C., não tem mais jeito, Atenas vai acabar assinando sua rendição. Atenas, pessoal, vai perder então para Lisandro de Esparta, que vai acabar, pessoal, abocanhando toda a marinha ateniense. Atenas vai perder então sua força naval, vai perder a liderança sobre o mundo grego. E aí o que nós vamos ter, pessoal, neste momento, é a liderança de Esparta, então a hegemonia espartana que vai durar ali algumas décadas. Bom, a Guerra do Peloponeso vai gerar esse enfraquecimento geral do mundo grego. Tá? O pessoal vai acontecer dos macedônicos se fortalecerem cada vez mais nessa guerra, né? Enquanto essa guerra estava acontecendo, os macedônicos estão fora, estão observando, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? De que forma aí o mundo grego vai lidar com essa ameaça macedônica? A gente vai ver isso na próxima aula. Então, por enquanto, é isso aqui. Obrigado.